Olá pessoal, como vocês estão? Estão bem? E a pergunta de hoje é: como estão esses pensamentos? Esses pensamentos estão mais para o lado positivo ou estão mais para o lado negativo? No meu caso, está assim a todo vapor e bem positivo, porque eu estou organizando uma viagem curta, na verdade, vão ser poucos dias, pouquíssimos dias, mas que está me dando assim um grande prazer em organizar. E por falar em curtir, aproveita e curta esse vídeo para que o YouTube entenda, né, que são conteúdos de valor. Mas voltando ao nosso tema, por que a gente pensa negativo? Quando existem assim muitas chamadas para o pensamento positivo, muitos vídeos, muita gente dizendo que nós temos que projetar coisas positivas para que a nossa vida seja positiva. E muitas vezes nós não conseguimos. E eu não estou falando aqui de transtornos mentais, né, de problemas de saúde mental, não. Eu estou dizendo do nosso dia a dia, da nossa vida corriqueira. Nós acordamos logo cedo, tomamos um banho, nos arrumamos para trabalhar. Se vamos de carro, já começamos a pensar no trânsito que vamos enfrentar, que um pneu pode furar, já achamos que o carro está com um barulho estranho. Se vamos de ônibus, que nós vamos perder o ônibus, que o ônibus vai estar lotado, que o trabalho vai ser cansativo, que o chefe vai estar nervoso, enfim. Nós passamos a imaginar o nosso dia como sendo o pior possível. Mas por que isso acontece? Primeiro, existe aquela crença de que se nós dermos muita risada, o choro é imediato. Vocês com certeza já ouviram isso. Ah, tá rindo muito, daqui a pouco vai chorar. Que seja chorar de tanto rir, não é verdade? Ou então, e isso eu ouvi muito em consultório e também assim de amigos falando, gente conhecida, que quando nós começamos a pensar que uma coisa boa vai acontecer, acontece exatamente o contrário. Coisas ruins acontecem. Não faz sentido. Se nós pensarmos bem, isso não faz sentido. Não é porque eu estou pensando em coisas boas que as coisas ruins acontecem. Elas acontecem ou porque nós não demos a devida atenção, ou porque aconteceram, fugiu do nosso controle. Aliás, nós não temos controle de nada, não é? Nós sofremos de ansiedade, nós sofremos justamente porque queremos ter o controle de tudo e nós não temos o controle de absolutamente nada. Eu posso até ter o controle daquilo que eu falo, mas eu não tenho o controle daquilo que você entende. Então, veja que eu não tenho controle absoluto. E pensar nisso nos causa muito medo, nos dá um medo muito grande. Então, pensar em algo positivo dá muito mais trabalho, assim, para nós, né? Do que pensar em algo negativo, porque algo negativo flui. É incrível como o pensamento em algo negativo vem como se nós não precisássemos fazer o menor esforço. Porque nós já fomos condicionados a isso. Nós ligamos a televisão, notícia ruim. Abrimos o jornal, notícia ruim. Na internet, enfim, já não tem mais como escaparmos, né? As notícias elas estão vindo e vindo com muita força e sempre negativas. Por quê? Porque o negativo é que dá ibope. Porque o negativo é que dá manchete. Então nós já estamos vindo de uma situação assim há muito tempo. Então nós temos muito medo, muito receio de que pensar coisas positivas vai gerar coisas negativas. E com isso, nós nos enfraquecemos, nós ficamos ansiosos, ficamos angustiados, porque estamos sempre com um pé no problema. Nós já pensamos, se nós vamos conhecer alguém, nós já pensamos que se alguém não vai gostar do nosso sorriso, não vai gostar da nossa fala, não vai gostar. Nós nunca pensamos que a pessoa pode nos achar simpáticos, que podem ter alguma coisa em comum conosco. Não, nós só pensamos que não vai dar certo, que a pessoa vai nos achar ruim. Nós não pensamos também que nós podemos não gostar dessa pessoa, mas isso nós deixamos para que a pessoa pense, não é verdade? Que a pessoa também tenha o seu ponto de neurose, como eu costumo dizer. Bom, mas
Essas crenças que nós temos, que nós carregamos conosco, nos impedem, às vezes, de saborear as conquistas, porque nós estamos planejando, querendo, sonhando com uma ascensão, né? Mas aí nós pensamos, será que eu sou merecedor disso? Nossa, se eu receber essa promoção no trabalho, meus amigos vão começar a me olhar torto. Mas se eu ganhar mais dinheiro, vão dizer que eu tenho um rei na barriga, vão dizer que eu quero ser mais que todo mundo. Mas se eu comprar aquele carro, nossa, vão falar que eu estou metida. Então vocês percebem que os nossos pensamentos negativos, eles vêm do nosso medo do que o outro vai pensar de nós. Então nós criamos esse outro dentro de nós que pensa por nós. Compreendem isso? Nós estamos pensando tudo o que é de ruim para nós com base no que nós achamos que o outro vai pensar de nós caso dê certo tudo que nós sonhamos, tudo que nós planejamos. Então, o que cabe aqui fazer é entender que a nossa vida nos pertence. Não pertence ao outro, nos pertence. Que os nossos pensamentos, se eles forem bons, serão bons para nós. E tudo que é bom para nós acaba sendo bom para o outro também. E aqui não querendo partir para a religião, mas como se escuta muito, como se fala muito, né, em amar ao próximo como a si mesmo. Nós temos que entender que esse amar ao próximo, né, como a nós mesmos, está significando que primeiro nós temos que nos amar, que tudo aquilo que é bom para nós será bom para o outro também. Então, se livrar desses pensamentos negativos, essa coisa de sempre imaginarmos o pior para nós, significa também que nós vamos idealizar, que nós vamos imaginar, idear, não idealizar, mas idear e imaginar coisas boas para o outro também. Não há como nós falarmos assim, olha, eu desejo o bem para o outro, se nós não estamos desejando o bem para nós. Por que eu não mereço essa promoção? Por que o meu sair de casa vai ser tão ruim assim? Trânsito tem todos os dias e não sou só eu que estou enfrentando. Se fosse só eu, não seria trânsito. Vocês compreendem isso? Se fosse só eu, não seria trânsito. Aí a pessoa fala assim, mas nunca nada dá certo para mim. Eu busco uma coisa e eu não encontro. Quando eu vou encontrar, é no último lugar que eu busquei. Gente, é lógico. Se vocês encontrassem no primeiro, o primeiro já seria o último. Porque depois que vocês encontram, vocês não vão continuar buscando. Percebem que nós criamos situações que nós mesmos trazemos para a nossa vida? Nós vivemos situações que não é o outro que traz, somos nós que buscamos. Nada dá certo na minha vida. Mas como nada dá certo? Você está aí. Então, quer dizer, nascer e viver para você já é algo que deu certo. Você está aí. Você tem trabalho? Eu tenho um trabalho, mas que não gosto. Você já buscou outro enquanto você está nesse trabalho? Mas é que aí, se eu buscar outro, vou ter que passar por um período de experiência e eu já larguei esse que é seguro. Opa, mas se esse é seguro, então qual o problema? Mas é que eu não gosto dele. Então qual o problema em você se arriscar em encontrar outro? Percebe que esses pensamentos que nós temos são limitantes e que nós mesmos os colocamos assim? Que nós não conseguimos enxergar além deles? O meu chefe vai estar nervoso. Bom, mas se ele está nervoso, se ele já vai estar nervoso, não é por sua causa. Por problema deles, por problemas dele. Então, assim, vamos trazer para nós o que é nosso, sem complicar a nossa vida. Então, quando eu falo dessas projeções mentais, quando eu falo desses pensamentos fixos que nós carregamos
pela vida, através das crenças que nós temos. Ai, não, mas se eu tenho pensamento positivo, coisa ruim vai acontecer. Como? A não ser que eu fique de olhos fechados, caminhando, tendo pensamentos positivos, eu vou tropeçar e cair. Mas aí não foi o pensamento positivo, foi o fechar de olhos. Percebe? Então, o valor não está naquilo que nós colocamos como sendo de negativo para que dê positivo. Está em entender a razão por que nós fazemos isso. Por que nós estamos colocando o negativo no lugar do positivo? Que medo nos faz colocar isso? O medo do quê? Qual é o meu medo? Qual é o seu medo? Diz para mim aí. Se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilhe, comente. Eu sou Bel Ruiz, psicanalista, e esse é meu canal Veja Bel.